O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, entendeu que o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, não pode ser cobrado do consumidor que adquire o produto para uso próprio, mesmo que tenha sido comprado no exterior. Saiba mais na reportagem de Gisele Mourão. Quase 78 milhões de carros emplacados no Brasil até abril de 2013. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 114% na frota. O aumento da procura por carros, caminhões, carretas e motocicletas se deve às facilidades na hora de comprar. Além disso, a redução do imposto sobre produtos industrializados também faz com que cresça a procura por um automóvel. O consumidor ele sente que realmente houve uma redução no preço do veículo. Em relação a março, nós tivemos um mês de março razoável, só que com a manutenção da redução do IPI, em abril, refletiu bem nas vendas, tanto para a loja, que nós conseguimos manter a média de vendas boa, quanto o mercado em geral, que foi o melhor abril praticamente da história do automobilismo. Esperamos aí alavancar cada vez mais vendas por conta dessa redução, sim. Melhora, sobra um dinheirinho, né? A gente faz outra coisa para beneficiar o carro, pagar o seguro. O Brasil encerrou o ano com uma frota de mais de 76 milhões de carros, 40 milhões a mais que em 2002. Isso corresponde a um carro para 2,5 habitantes. O estado que mais emplacou veículos nos últimos 10 anos foi São Paulo, seguido de Minas Gerais. O preço dos carros muda muito de país para país devido aos impostos cobrados em cada um deles. No Brasil, um dos mais conhecidos é o IPI. São obrigados ao pagamento deste imposto o importador em relação ao produto, a indústria decorrente à saída da mercadoria, a concessionária que vende o veículo e o consumidor final, que for usar o carro para fins comerciais. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado e ele é cobrado quando ocorre a comercialização de produtos que sofrem um processo de industrialização, não são vendidos in natura, como, por exemplo, na situação da madeira, que é transformada numa cadeira ou numa mesa. A comercialização de uma mesa ou de uma cadeira faz surgir a incidência do IPI, tendo em vista esse processo de industrialização que ocorre nessas mercadorias. Quem opta comprar um carro fora do país não é obrigado a pagar o IPI. O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Na ação, o comprador alegou que o imposto deve ser cobrado do fabricante e do comerciante e não do consumidor. O TRF aceitou o argumento e afirmou que se o produto for para uso próprio, o consumidor não deve pagar o IPI, já que não houve qualquer operação mercantil. Na hipótese do precedente citado, na verdade, o IPI deixou de ser exigido de um consumidor final que importou um carro, porque os tribunais entendem que nessa situação o IPI deve ser dispensado, já que o consumidor final não realiza ato de comércio, essa operação, essa compra não tem o que a gente chama de natureza mercantil e, além disso, por precedente do Supremo Tribunal Federal, já se reconheceu há muito que não se está diante de uma situação que afronta o princípio da não cumulatividade. Em atenção a esse princípio da não cumulatividade, dispensando-se o IPI, há uma diferença significativa se comparado o valor de um carro adquirido numa concessionária, em que vai haver o IPI, porque a concessionária realiza ato de natureza mercantil, quando o consumidor final importa diretamente. Vai variar de acordo com cada carro, porque o IPI tem uma alíquota diferenciada, dependendo da potência do carro, das cilindradas do carro, mas vai haver sim uma economia. A preocupação é que existem outras consequências desse ato, se economiza nesse ponto. Existem algumas discussões, inclusive, já na esfera judicial, se esse carro teria o mesmo nível de garantia que as montadoras aqui no Brasil concedem, ou mesmo as importadoras. Então, é preciso se tomar essa decisão com cuidado para se conhecer todas as consequências. Mas é preciso ficar atento. Quem compra carro fora do país só pode ser isento da cobrança do IPI se adquirir apenas um veículo. Essa preocupação que os tribunais superiores bem delimitaram nos precedentes é que o carro tem que ser, esse veículo tem que ser para uso próprio. Então, cada consumidor, em tese, só tem condição de utilizar um veículo. Então, não se pode se importar 3, 4 carros baseado nesse precedente, porque senão vai se caracterizar, na verdade, a natureza mercantil que faz surgir a incidência do IPI.
Então, se o consumidor importar, por exemplo, 3, 4 carros e alegar que é para uso próprio, certamente vai sofrer uma resistência significativa da Fazenda Nacional e acredito eu que o Judiciário não vai acolher o seu pedido.